Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui vou trazer a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirarem cada vez mais. Quero agradecer ao Red Lab, um espaço criativo maravilhoso, onde tem diversos profissionais incríveis, como brechó, tatuador, curadoria de café, restaurante e também barbeiro e visagista. Então assim, e temos também design. Então assim, gente, diversas coisas incríveis e maravilhosas. Também quero agradecer ao Ateliê de Cachos, quero agradecer as meninas por sempre deixarem meu cabelo maravilhoso. Hoje eu que fiz em casa um torcidinho aqui, pra ser um pouquinho mais rápido pra eu conseguir vir, porque eu precisava vir gravar. E também agradecer a Aromata, que está de endereço novo, na Rua Goiás. Me fala o nome, Aromata. 490, um espaço maravilhoso. Eu fui lá visitar nos 2 dias de reinauguração e assim, está incrível. Muito obrigada. A água, eu falei, vou precisar hoje de água. Por que eu vou precisar hoje de água? Hoje eu dei uma diminuída um pouquinho nos agradecimentos, porque eu vou falar sobre uma coisa que eu sei que eu vou chorar, e só de falar já tô querendo chorar, que eu vou falar quem é a Larissa Michele Moreira de Souza. Quem sou eu? Qual é a minha história? Muitos aqui não sabem da minha história. Muitos não sabem do que eu passei para estar onde eu estou hoje. E eu resolvi contar. Por quê? A gente está no mês de março, no mês da mulher. E por que não contar da minha história? E vocês entenderam o porquê que eu resolvi fazer um podcast somente para mulheres e trazerem mulheres maravilhosas para poderem te inspirar. Peguei tive que preparar aqui um pequeno roteiro, porque senão eu ia me motivar e eu ia me perder. Então assim, começar pelo básico. Sobre a minha adolescência até minha fase adulta. Eu era uma menina que sempre foi mimada pelos pais divorciados, né? Como grande maioria dos brasileiros aí. Os pais separados. E eu morava com a minha mãe junto com o meu irmão. E aí, a partir de os meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a alisar o meu cabelo. Comecei a alisar meu cabelo com progressiva. Mas desde os meus 6 anos, eu fazia relaxamento. Ou seja, eu fazia um procedimento químico no meu cabelo para deixar ele liso. E com 15 anos, eu me reneguei mais ainda. E resolvi alisar meu cabelo, porque eu queria ser aceita. Porque naquela época, na escola estadual, então eu precisava ser aceita ali, ter um grupo de amigas e me sentir bem. E aí vai, tudo mais. Sofri bullying, sofri racismo. Com o tempo eu fui descobrindo que foi bullying, com o tempo eu fui descobrindo que foi racismo. E aí eu entrei na faculdade com 18 anos, isso em 2015. E eu conheci mulheres maravilhosas. E eu sempre falo sobre elas, que é a Dayana e a Alane. 2 amigas que, assim, eu não tenho o que falar. O que elas me incentivaram a voltar pro meu cabelo crespo, assim, foi surreal. E com 20 anos, 19 para 20 anos, eu voltei pro meu cabelo crespo. Só que com meus 20 anos foi onde minha vida mudou. A minha mãe, ela nunca teve uma deficiência. E na metade do ano, de 2017, a minha mãe descobriu um aneurisma. Um aneurisma gigante. E aquilo me desestabilizou. Aquilo me chocou. Falei, tá, e agora? Sempre morei com a minha mãe fazia tudo por mim, né? E ela precisava fazer cirurgia. Entramos, conversamos com o médico falou, essa cirurgia de emergência. O aneurisma tem 6 centímetros, pode estourar no cérebro. Falei, tá, e agora? Isso ao mesmo tempo faculdade. E aí em outubro a gente conseguiu fazer cirurgia, só que daí no mesmo dia da cirurgia ela entrou em coma, ela tem um AVC. O aneurisma estourou no cérebro, na mesa de cirurgia, e aí ela teve um AVC. Nesse mesmo dia eu fui pra faculdade, não tinha caído a ficha. Eu lembro até hoje que meu professor falou, Larissa, o que você tá fazendo aqui? Vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. E eu falei, minha cabeça tava assim, um vazio. Eu não tava tentando entender o que tava acontecendo. No dia seguinte,
a gente teve a confirmação que minha mãe estava em coma. E aí, num sábado, eu fui visitar ela na UTI. O médico me permitiu entrar com antecedência e me chamou com urgência, falando que o cérebro dela estava crescendo e o coração estava parando. Nisso, meu mundo caiu. Tá, e agora? Liguei pro meu irmão, liguei pro meu pai. Eles, não sei como eles conseguiram entrar no hospital, porque não pode, só pode uma pessoa, só sei que eles deram um jeito de conseguir entrar no hospital. Só que antes deles entrarem, a minha mãe passou por mim, desacordada e com um tubo na boca. Aquilo foi a pior cena. E eu falo que eu não desejo pra ninguém. A partir daí, eles fizeram uma cirurgia que eles precisavam tirar a calota da cabeça e colocar na barriga para absorver. E aí, com o tempo, ela foi... o cérebro dela foi desinchando e ela foi acordando do coma. Antes dela acordar do coma, eu lembro que num domingo, ela ficou uma semana em coma, e num domingo, eu fui visitar ela e o médico falou: a sua mãe, pode ser que sua mãe não acorde mais. Pode ser que ela fique assim pra sempre. Foi uma das piores coisas que eu ouvi. E aí de noite, minha mãe teve o primeiro estímulo, que foi puxar o tubo de oxigênio. Então ela começou a acordar do coma. Só que no meio disso tudo, eu ouvi de pessoas próximas a mim que se eu continuasse chorando, eles iriam proibir a minha entrada no hospital. E isso eu não esqueço. Porque não tem como eu não chorar, não tem como eu não me motivar. Era minha mãe ali internada. Mas com o tempo minha mãe foi acordando do coma, aí ficou mais 2 semanas no hospital, voltamos pra casa. E aí não chegou em casa e agora? Porque ela teve sequelas. A minha mãe paralisou o lado esquerdo do corpo. Ela não sentava que nem a gente senta assim normal. Ela caía, porque ela não tinha sustentabilidade do corpo. O braço esquerdo perdeu o movimento 100%. A perna perdeu o movimento 100%. Ela não andava, ela virou cadeirante. Eu, uma menina de 20 anos, 21 anos, cuidando de uma mãe que agora era cadeirante. Nunca soube segurar uma cadeira de rodas, nunca soube puxar alguém, colocar numa cadeira de banho. Já derrubei minha mãe diversas vezes porque eu não tinha essa força. Com o tempo eu fui aprimorando, eu fui aprendendo, mas não foi fácil. Foi altos e baixos, foi eu querendo desistir da faculdade, foi eu chorando todos os dias, eu indo pra faculdade, me culpando por ir pra faculdade, deixar minha mãe sozinha, porque eu tive que deixar minha mãe sozinha, eu tinha que ir pra faculdade, e eu queria trancar a faculdade, minha mãe não me deixava trancar a faculdade, meu pai não me deixava trancar a faculdade. No último ano foi um momento que eu tava ficando já ao mesmo tempo doida e ao mesmo tempo precisava trabalhar. Consegui um trabalho num shopping aqui na cidade. Era um trabalho longe da minha casa, então eu pegava ônibus para ir pro shopping para trabalhar, pegava outro ônibus para ir pra faculdade, então eu ficava o dia inteiro fora de casa. Mas a minha mãe foi entendendo, ela foi aprendendo a andar também. Ela começou a andar com bengala, então hoje ela anda em casa. Hoje eu estou aqui gravando, ela tá em casa sozinha, mas ela pega a bengala dela, ela vai pro banheiro, ela vai, faz um café, ela vai lavar a louça, ela consegue se virar. Não é tanta autonomia como ela tinha antes, mas hoje ela tem autonomia. E aí, último ano de faculdade, trabalhando em shopping, me formei, pedi demissão. Pedi demissão, veio o quê? Pandemia. Falei, tá, e agora? Preciso pagar as contas, não tenho dinheiro, pedi demissão para começar a ser psicóloga, e agora? O desespero bateu e eu comecei a trabalhar voluntariamente, de graça. Comecei a atender os atendimentos voluntários para criar experiências. Eu aprendi muita coisa, trabalhei em diversos lugares incríveis, tive diversas experiências maravilhosas e fui evoluindo cada vez mais. Trabalhei numa clínica de reabilitação para dependente químico, onde eu aprendi muita coisa, a olhar para mim, olhar para minha vida, olhar muito mais para a vida do outro, a entender a realidade do outro. E aí foi onde eu falei, não, eu quero a clínica. Foi onde eu falei, eu quero focar só na clínica. Pedi demissão desse trabalho e fui pra clínica para receber só R$800. E eu pagava o aluguel da clínica, então não me sobrava nada. Só que eu me arrisquei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje, assim, a liberdade que eu tenho, a autonomia que eu tenho,
os stories que eu já ouvi, enfim, eu sou apaixonada pelo atendimento clínico. E em 2023, em setembro de 2023, eu perdi uma das melhores pessoas que tinha na minha vida. Foi onde meu mundo caiu. Aonde eu desenvolvi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Eu revivi esse dia todos os dias na minha cabeça. Eu perdi uma das grandes amigas minhas, minha irmã. A gente foi criada juntas. E de uma forma muito brutal. E me reerguer foi muito difícil. Porque eu comecei a descontar na bebida. Eu comecei a beber com mais frequência. Eu queria tentar esquecer de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Que eu falo que é importante a gente ter essa rede de apoio. Porque se eu não tivesse, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria falando sobre isso. Eu não estaria trazendo mulheres para falar sobre suas experiências. Então, demorou um tempo, mas eu me reergui. Foi onde eu encontrei forças, foi onde eu comecei a cuidar da minha saúde, mais ainda, porque eu faço terapia há muitos anos, mas comecei a focar mais ainda na minha saúde mental e na minha saúde física, que auxiliou na minha saúde mental. Então foi onde eu comecei a praticar muito mais exercício físico e a focar mais na atividade física e que são responsáveis por diversos hormônios que me trouxeram um bem-estar muito maravilhoso. E eu tive muitos amigos maravilhosos que estiveram do meu lado em todos os momentos. A rede de apoio, a importância da rede de apoio. Então, eu estar aqui para falar com mulheres, trazer experiências incríveis de mulheres, é porque eu sei que cada uma tem uma história maravilhosa que pode partilhar e seria muito importante da gente poder ouvir, a gente poder se inspirar. Porque a gente precisa se inspirar nos outros. Não copiar, mas se inspirar. Porque cada vida é única, cada experiência é única. E tem mulheres que passaram aqui, vão passar por aqui, que vão falar sobre seus trabalhos que são maravilhosos, que eu admiro. E vão passar trabalhos que eu vou conhecer também, porque eu quero muito conhecer. Então por isso que eu separei esse espaço somente para mulheres. É voltado somente para mulheres, elas em alta. Porque elas precisam estar em alta. Elas precisam ter vozes cada vez mais. Elas precisam ser ouvidas, precisam ser vistas, precisam ser faladas. Então por isso o nome Elas em Alta. Por isso esse podcast somente para mulheres. E vocês vão ver muita mulher incrível ainda por aqui. Falei em tão pouco muito tempo também a frase é ótima, né? Mas falei em pouco tempo sobre a minha história de vida. Porque pra mim é um pouco difícil, mas eu senti que eu precisava falar. Para vocês também conhecerem sobre mim, sobre a minha história, sobre quem eu fui, quem eu sou. E que tem muita coisa ainda que eu quero conquistar. E tem muita coisa ainda que está por vir. Então é isso. Março chegou, mês da mulherada. Um ótimo mês, todo dia é nosso dia, na verdade. Mas que seja um mês incrível para todas nós. E fiquem ligadas que muita mulher foda vai aparecer por aqui e vocês vão se admirar cada vez mais com cada mulher que vai passando por aqui. Eu sou Larissa Souza, isso aqui é Elas em Alta. Muito obrigada. Até a próxima.